Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, tem muita gente perguntando como é que anda hoje em Minas Gerais a questão do Fundef. Esse fundo importante que vai trazer recursos, segundo o governo, há um tempo atrás, uma audiência pública que o canal da Educação assistiu, de um representante lá de segundo escalão, que havia comentado, a Denise Romano, que é diretora do Sindiúti, ela inclusive reclamou muito sobre essa fala desse subsecretário de segundo escalão do governo de Minas, sobre o recebimento, o percebimento desse recurso aos servidores da educação, que seria na ordem de milhões, gente. Incrível que essa fala, obviamente, depois foi justificada, né? Foi aí, inclusive, seguiu aí com um pedido de desculpas por parte do representante do governo de Minas. Vocês vão assistir o vídeo porque eu vou postar para vocês. Mas hoje, pessoal, acompanhem comigo. Nós vamos falar um pouquinho como que anda a situação do Fundef em Minas Gerais. E para isso, é importante deixar claro que o Sindiúti MG, através do seu departamento jurídico, organizou aí, pessoal, algumas lâminas muito interessantes, comentando aí sobre, e tá, inclusive tá lá no Instagram, né? Comentando como que anda a situação hoje, tá, pessoal? No site Sindiúti também você encontra essa postagem em relação ao Fundef em Minas Gerais. Vocês sabem que está no Supremo Tribunal Federal. Antes a gente vai definir aqui o que é o Fundef, né? Que antigamente destinava aí 60% de seus recursos para pagamento de salários de profissionais da educação básica. Né, pessoal? Na verdade não era nem educação básica. A educação básica foi a partir de 2020 que passou para 70%. Antes era para o ensino fundamental, por isso falava Fundef. E agora, Fundeb, através da Lei 11.494, né, de 2007, o Fundeb, em sua fase provisória, né, em 2007, manteve essa regra de 60% até 2020. E em 2020 entra uma nova legislação, que é a 14.103 de 2020, que ampliou o percentual para 70%. Afinal de contas, o que é esse precatório do Fundef? No passado, né, pessoal, o governo federal, ele não repassou corretamente os valores do Fundef para os estados e municípios entre os anos de 98 e 2006. A Justiça, ela reconheceu essa dívida e agora esses valores devem ser pagos. O canal da Educação, inclusive, foi no site do Supremo Tribunal Federal e eu vou apresentar daqui a pouquinho como é que anda a situação no estado de Minas Gerais, como é que anda essa situação lá no Supremo Tribunal Federal. Mas já adiantando, né? Estão fazendo cálculos, tá, pessoal? Pessoal lá que trabalha com assuntos de cálculos do Supremo Tribunal Federal, tá lá. A gente não sabe quanto tempo isso vai durar, mas está fazendo ali, refazendo cálculos para chegar a um acordo em relação a qual é o montante dessa dívida. Se é da ordem de 1 bilhão, se é da ordem de 6 bilhões ou se é da ordem de mais de 10 bilhões, como alega o estado de Minas Gerais. E quem é que tem direito, né, pessoal? Todos os profissionais do magistério. Todos os profissionais do magistério. E aí, pessoal, eu quero chamar a sua atenção, porque tem muita gente que fala assim, mas todo pessoal do magistério, mas quem? Designado? Tem direito? Efetivo? É que vai receber? Bom, pessoal, muito claro para vocês que, inclusive, já foi falado em audiência na Assembleia Legislativa e o Sindiúti, através do seu departamento jurídico, explicou muito bem. Até aposentado e pensionista terá direito de receber, claro, se trabalhou nesse período, né, pessoal? Então, designados, servidores efetivos do quadro de magistério, receberão, assim como aposentados e pensionistas, receberão esse valor que a gente não sabe o cálculo. Eu vou mostrar para vocês um vídeo agora do procurador do estado de Minas Gerais, numa audiência pública, onde ele fez um cálculo básico. Claro, gente, fez um cálculo sem compromisso básico. A gente sabe que o direito, ele não é... Ele tem lá as suas surpresas, né? A gente tem decisões, a gente não sabe se os cálculos... O cálculo que ele fez é um cálculo geral, de que pegou aí um montante de 6 bilhões, dividiu, por exemplo, o número de servidores no estado, e aí ele vai apresentar o valor
que muito provavelmente o servidor receberia se fosse tomada essa decisão jurídica, tá, pessoal? Porque isso é um cálculo, é uma hipótese aí de receber, de todos recebessem aí, e se fosse repartido para todo mundo que trabalhou nesse período. Mas aí, pessoal, olha o que ele vai dizer, acompanhe comigo, o vídeo segue na sequência e a gente vai conversando com vocês, acompanhe comigo. Eu até fiz um cálculo aqui, quem falou, né, que, na verdade, dá valor milionário, se você dividir isso pelo valor de servidores da educação, dá um valor aproximado aí de R$20.000. Mas isso tudo, gente, é possibilidade. Não existe hoje certeza do recebimento nem integral desse valor, nem parcial, e realmente, se receber, se for o valor que for ao final de uma eventual perícia técnica definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser um valor recebido em 40% primeiro ano, 30% segundo ano, 30% terceiro ano. Então, em relação a quem tem direito de receber, são todos profissionais do magistério, efetivos e temporários, incluindo aí aposentados e pensionistas que trabalharam entre 1998 e 2006. Tá, pessoal? Trabalhou entre 98 e 2006, tem recurso a receber aí do Fundef. Tá? E o que já foi decidido? O Supremo Tribunal Federal deu razão a Minas Gerais e determinou que a União deve pagar os valores devidos. O Estado, inicialmente, ele calculou o valor da dívida em cerca de 6,7 bilhões. Mas após novas análises, chegou a um novo valor, pessoal. 11 bilhões. É só você pegar os 11 bilhões e fazer o cálculo aí. Pelo menos, o que parece aí, 60% desse montante tem que ser distribuído para os trabalhadores da educação. Designados, efetivos, pensionistas, aposentados, porque trabalharam na época entre 98 e 2006. Tá? Se você não trabalhou nesse período, você está fora. É claro, né, pessoal? Está aqui claro, está na tela aqui para vocês essa informação. Muito bem, vamos continuar aqui, porque a gente está tratando aqui da questão da decisão. O que foi decidido até agora? E segue aqui dizendo o seguinte, a União, no entanto, ela discorda desse montante de 11 bilhões, apresentou uma proposta bem menor, de cerca de 1 bilhão, o que levou a novas discussões sobre o cálculo correto. É isso que está travando, pessoal, essa pauta para o percebimento de recursos e está demorando muito tempo. O que fez a deputada Beatriz Cerqueira também, numa audiência pública, fazer o seguinte comentário. Me parece que na última reunião do Conselho Estadual do Fundeb, inclusive, já foi dito de valores que os profissionais da educação receberão aqui no Estado, né? Então, rapidamente, nós resolvemos marcar essa audiência para que formalmente, não, né, em ambiente privado, em ambiente que a gente não tem acesso de todos, em audiência, o governo nos informe os valores que serão pagos aos profissionais da educação, quando esses valores serão depositados, quais profissionais da educação receberão estes valores, qual que é o cronograma, não é, de pagamento, os critérios utilizados pelo Estado para organizar esse pagamento para os profissionais da educação. Então, a nossa expectativa ela é muito positiva. E em relação, pessoal, a qual valor os profissionais têm direito? Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, pelo menos 60% desses recursos, eles devem ser repassados aos profissionais da educação, incluindo aposentados e pensionistas. Os valores de cada servidor eles serão calculados de forma individual posteriormente. Isso fez com que, lá no Conselho do Fundeb, alguns anos atrás, um subsecretário de segundo escalão fizesse um comentário jocoso em relação ao percebimento de recursos por parte dos trabalhadores, que seria na ordem de milhões. Dia 3 de março, ocorreu uma reunião ordinária do Conselho do Fundeb. Nós do Sindiúti temos assento no Conselho do Fundeb, e a fala, eu vou ler, a fala que foi feita por um representante da Secretaria de Educação no Conselho do Fundeb, por um cargo de segundo escalão, um subsecretário, foi de que eram recursos milionários que as pessoas receberiam, que de acordo com os cálculos feitos, alguns receberiam 1 milhão, e ele ainda disse que seria parecido com acertar na Mega Sena. Os demais, vou olhar para a Denise, pedir desculpas em público,
né, do que ocorreu da forma, utilizada as suas palavras, da forma jocosa, como foi colocada pelo subsecretário, não vamos dizer nomes aqui, mas como forma colocada pelo subsecretário, e para além, todos nós temos essa ciência, né? Isso é, como disse a deputada Beatriz, isso é um recurso público, então a gente tem que tratar com a devida seriedade a forma como, né, foi colocada na reunião do Confundeb, né, de que os valores seriam milionários, e os valores para além de milionários, como a gente discutiu aqui, né, sem atualização, são bilionário, né? Quem dera que fossem bilhões, mas é bilionário, e dependendo da forma como for feita essa distribuição, pode ser que realmente muitos profissionais da educação venham receber um recurso realmente vultuoso. Não sei se chega na casa dos milhões, mas realmente pode ser um recurso vultuoso. E aí eu peço desculpas em nome da Secretaria de Estado de Educação pela forma jocosa como foi colocado, e peço desculpas aqui em pública pelo ocorrido, e iremos tratar do caso internamente. Outra dúvida aqui recorrente, pessoal, é se é necessário contratar, e aí o Sindiúti, o jurídico do Sindiúti explica muito bem, se é necessário contratar um advogado particular para receber esse recurso. E a resposta, gente, é não. Você não precisa contratar advogado, porque o Sindiúti MG, ele já está atuando para o recebimento dos valores pelos profissionais da educação básica, da rede estadual e redes municipais filiadas. Então você não tem necessidade de contratar um advogado, tá certo? Compartilha esse vídeo com todo mundo, que é a informação que a gente vai correr. E pera aí, não sai do vídeo não, porque eu vou mostrar como é que tá hoje lá no Supremo Tribunal Federal, agora, dia 1º de março de 2025, eu vou mostrar para vocês como é que anda a situação do Fundef no Supremo Tribunal Federal. E o que aconteceu esse ano, né? Na fase de execução da decisão, o Estado ele cobrou o valor de 6,8 bilhões, mas a União ela contestou, alegando que o cálculo estava errado. Em fevereiro, o ministro Edson Fachin rejeitou os argumentos da União. E aí ele confirma o seguinte, eu vou mostrar para vocês aí, inclusive, como é que está o print, né, dessa decisão. Vou apresentar e vou deixar um link para que você possa fazer o download. Mas, em resumo, ele vai dizer o seguinte, ó. O Estado de Minas Gerais tem direito aos valores do Fundef, gente. De 98 a 2006. Maravilha, hein, gente? Maravilha, hein, pessoal? O cálculo, ele deve considerar a receita efetivamente arrecadada, não a prevista. E, para encerrar aqui, o número de alunos deve incluir tanto os da rede estadual quanto os da municipal. E aí, encerrando aqui, pessoal, o que acontece agora? A decisão, ela determinou que a equipe de orçamento do Supremo Tribunal Federal realize os cálculos conforme os parâmetros estabelecidos. E enquanto isso, é claro, o Sindiúti MG e toda a categoria segue acompanhando o caso de perto para garantir que os trabalhadores da educação recebam o que é devido. E por isso que é importante você fazer a sua inscrição no canal de educação, compartilhar esse vídeo com todo mundo, porque é uma notícia muito boa, pessoal. A situação hoje é de cálculos sendo feitos no Supremo Tribunal Federal. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse exato momento a decisão aqui, né, contra a Fazenda Pública na ação civil originária ACO 722 de Minas Gerais. Decisão do ministro Edson Fachin. E aí, pessoal, eu já resumi ela para vocês agora há pouco. Vamos passar aqui, porque o material é muito grande. Olha para vocês verem, né, a decisão. E aí vamos lá nos finalmente, que é o que nos interessa, que é a correção monetária. E aí, fixação dos honorários, ele comenta também. E aí, o que importa está aqui, ó. Determino, desde logo, a remessa dos autos à Coordenadoria de Orçamento e Finanças desse Supremo Tribunal Federal para a elaboração de cálculos finais nos termos dos parâmetros fixados nos pontos 1 a 5 acima elencados. Após, retorne os autos para fins de homologação dos cálculos. Publique-se. Essa nota, gente, é do dia 12 de fevereiro de 2025 do excelentíssimo ministro Edson Fachin, que é relator dessa importante ACO 722, pessoal. Vamos apresentar agora para vocês acompanharem como é que anda
lá no Supremo Tribunal Federal, eu vou apresentar a tela para vocês. Qualquer coisa, vocês param o vídeo e dê uma olhadinha. Mas tá aí, ó. É essa aqui, ó. A ação civil originária, de número 722. Deixa o link também na descrição do vídeo para que você possa clicar e acompanhar. E aqui temos os andamentos, pessoal. Intimado eletronicamente o advogado-geral do Estado de Minas Gerais, 24 de fevereiro de 2025. Agora, recentemente, intimado eletronicamente também o advogado-geral da União. E aí, pessoal, tá aqui, ó, a decisão monocrática do ministro Edson Fachin, onde eu acabei de ler para vocês. Importante, né? Vocês acompanharem no canal da Educação. Por isso que é legal, gente, você fazer a sua inscrição no canal e, claro, ativar o sininho para receber todas as notificações. E eu estou mostrando para vocês também que a última decisão, a última discussão que nós tivemos aí ano passado, olha para você ver o tanto que esse processo está demorando, pessoal. Nós tivemos agora uma atualização, né? 24 de fevereiro, eu mostrei para vocês, mas olha só, olha lá, pessoal, 13/5/2004. Nós estamos falando há mais de 20 anos, pessoal. O documento foi atualizado há 10 meses atrás, mas olha aqui, 13/5/2004. Brincadeira, olha aqui, pessoal, essa discussão. Mais de 20 anos está correndo aí e, enfim, né, a gente está acompanhando aqui no canal da Educação. O Sindhut fez essa importante apresentação, que está lá no Instagram do Sindhut MG. Peço licença, inclusive, para poder acompanhar aqui, né? Mas qualquer coisa, você vai lá no Sindhut, segue eles no Instagram, porque é importante. Segue o canal da Educação também, tá, pessoal? E tá aí, ó. Todo o material que eu apresentei para vocês, um resumo, com as datas, os prazos, explicando exatamente o que foi decidido, quem recebe, quem não recebe, se pode, se tem que contratar um advogado ou não, sabe? Já falei que não. E o que aconteceu este ano, tá aqui, pessoal. O que acontece agora, inclusive, é isso aí, pessoal. Hoje o canal da Educação trouxe algumas informações para vocês sobre os precatórios do Fundeb, né, pessoal? Porque tá todo mundo preocupado com, afinal de contas, né, como é que anda o Fundeb em Minas Gerais. Milhões que serão recebidos aí pelo governo de Minas e que deverão, pelo menos 60% desses recursos, serem repassados para os trabalhadores da educação. Acompanhe os próximos vídeos aqui no canal, pessoal. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. No mérito do conteúdo aqui, nós vamos debater isso em outra audiência. Mas eu quero dizer assim, da agilidade em determinadas situações e no que me parece da decisão política de não se ter agilidade em outras pautas, né? Esse é um recurso importante, seria muito bem-vindo ao Estado, né? Até porque a categoria acompanha, né, a execução disso em outros estados, municípios, então há uma expectativa, né? Lamentavelmente, nós voltamos a ter uma política que é evidente, o grande reflexo é nacional, não é o governo do Estado responsável pela economia do país, mas nós voltamos a ter no Estado o empobrecimento de uma categoria muito forte, né? Aí é resultado da política nacional, né? A política econômica do governo Bolsonaro empobreceu todo mundo, não valoriza salário mínimo, mas notadamente, como a categoria vem de um período longo, sem os reajustes do piso salarial, você força também o empobrecimento da categoria. Então, uma categoria empobrecida por decisões políticas, né, dos governos federal e, na minha avaliação, o governo do Estado, quando não fez nenhum dos 4 reajustes que teve do piso salarial. Então, se você tiver condições de, ao abordar, né, os aspectos que a CEPLAG vai defender, tentar nos dizer da importância de se ter uma celeridade para buscar direitos, não só aqueles que ideologicamente o governo Zema considera importantes, né? 2 anos para executar uma decisão que nos é favorável, né? Enquanto em relação a outras questões o governo teve agilidade, né? Eu não estou discutindo a agilidade,
Eu estou discutindo a ausência de agilidade num determinado ponto que nos parece importante, que são os precatórios do Fundef, porque agora não tem uma decisão final em que nós podemos começar a tramitar aqui na Assembleia um projeto de lei com os critérios da distribuição dos recursos. Ainda não é possível fazer isso, né, de acordo exatamente com todas as informações técnicas. Nenhum estado. Os outros também que entraram antes também não tiveram. Mas eu cuido do de Minas, no caso. Mas nós aqui não podemos iniciar a tramitação de um projeto, começar a discutir critérios, né, o recebimento desse recurso, porque se foi pago a menos lá atrás, alguém pagou essa conta. E quem pagou essa conta foi a categoria de novo aí, ó. Categoria educação sempre pagando uma conta altíssima, né? Porque se foi menos recurso, foi menos em algum lugar. Então, a gente teve aí precarização de políticas de carreira, né? Lembrando do choque de gestão, congelamento, né? A gente passou por congelamentos de carreira, né? A gente passou pelo subsídio, que foi retirada de direitos importantes, quer dizer, tem uma memória aí de precarização, e que se nós tivéssemos mais recursos à época, com certeza nós teríamos aí... desculpa, né? Isso foi anterior, o choque de gestão é mais atual. Então, eu estou lembrando do Aécio, eu tenho que lembrar do Azeredo. Mas nós vivemos um período de precarização, né? Inclusive, é um período dificílimo da ausência de política de carreira no Estado, né? E de uma precarização ainda maior da categoria. Então, com mais recursos do Fundef, as nossas condições, inclusive da disputa do orçamento, seriam melhores, né? Que é fundamental. A gente quer disputar receita, a gente não quer disputar despesa, né? Os governos sempre tentam nos impor uma lógica de despesa, a gente briga, não, a gente quer disputar receita, a gente quer disputar orçamento e não o corte, né?